Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de terça-feira. Estamos aqui hoje iniciando mais um momento do nosso Evangelho diário. Momento esse em que nos reunimos aqui como uma grande família. Momento em que nos reunimos com o nosso coração e o nosso pensamento elevados até a Deus nosso Pai. Então, desejo a todos um excelente dia, um momento de reflexão muito proveitoso para todos nós, um momento de paz para o nosso coração e que possamos hoje aurir da mensagem que iremos compartilhar aqui, um esclarecimento, uma esperança, uma palavra de consolação para os nossos dias. Então sejam muito bem-vindos e hoje eu convido a todos para começarmos a nossa manhã de terça-feira do nosso Evangelho diário com uma breve prece para abrir aqui o nosso momento. Então eu convido a todos para serenar o nosso coração, para que possamos fechar por alguns minutos os nossos olhos da vida material e abrir o nosso coração a Jesus. Cristo, nosso divino amigo, hoje, humildemente nós te rogamos por proteção em nossa vida. Nós te rogamos por amparo. Nós, pequeninos que somos, Jesus, te pedimos para guiar os nossos passos hoje, guiar as nossas palavras, limpar os nossos olhos, da forma como enxergamos os nossos irmãos e as coisas que nos acontecem. Nós te pedimos, Jesus, as tuas bênçãos em nossa saúde física, mental e espiritual. Nós te rogamos a proteção também em nossa casa, para com a nossa família, para com todos os nossos irmãos da humanidade. E hoje nós te convidamos para estar aqui conosco, Jesus. Fique conosco neste momento de reflexão e por todo o nosso dia. E que assim seja. Meus amados irmãos, são com essas palavras destinadas a Jesus que eu convido a todos nós para um momento de reflexão do Evangelho, momento de serenidade do nosso coração. E juntos vamos refletir a mensagem de número 120 do livro Um Minuto com Chico Xavier. Esta mensagem hoje de Emmanuel vem nos falar sobre como temos que aproveitar os momentos que estamos aqui na Terra para sermos almas melhores. Porque muitos ainda acreditam que basta a morte do corpo, basta o desencarne para que o espírito se purifique. E as coisas não são bem assim. Porque muitos irmãos que têm uma conduta viciosa aqui na Terra, se não se modificam, ao desencarnar, continuarão com esses vícios no mundo espiritual. E lá é muito mais sofrido. Muitos irmãos que continuam revoltados aqui na Terra, que continuam agressivos, com sede de vingança, ao desencarnar, continuam com esses mesmos sentimentos. Muitos irmãos que carregam aquele ciúme extremo, às vezes do parceiro ou da parceira, quando desencarnam, continuam espíritos ainda agarrados às coisas terrenas, agarrados às coisas materiais por ciúme. Então, temos que aproveitar o tempo que estamos aqui para nos reformar. Vamos ler a mensagem aqui de hoje e juntos vamos aqui compreendendo e refletindo o que Emmanuel tem para nós hoje.
O querido benfeitor diz: a evolução é fruto do tempo infinito. A morte, da forma somática, não modifica de imediato o espírito que lhe usufruiu a colaboração. Berço e túmulo são simples marcos de uma condição para outra. Por outras palavras, meus amados irmãos, Emmanuel está dizendo aqui para o nosso coração hoje que a morte, ela não modifica de imediato o espírito. Eu acho que eu vou contar aqui, partilhar conosco duas histórias breves, porque eu acho que vão exemplificar até melhor para a gente esse tema de hoje. Primeiro, eu quero contar uma história que talvez já seja muito conhecida por nós, porque está retratada no filme Nosso Lar 2, que retrata um pouco do livro Os Mensageiros. Quem teve a oportunidade de assistir esse grande filme espírita maravilhoso, viu ali um personagem chamado Otávio. Otávio, enquanto ele estava aqui em vida, ele teve grande oportunidade de desenvolver a sua mediunidade, grandes oportunidades de trabalhar numa casa espírita, de servir ao bem, de fazer a caridade. Não faltaram oportunidades para Otávio para ele se melhorar. Mas ele ainda carregava aquelas tendências em seu coração da avareza, do dinheiro, do poder, do querer se beneficiar em cima do outro, principalmente em questão financeira. E o que que acontece? Otávio se desvirtua totalmente do teu caminho aqui terreno. E ele se deixa levar pelo vício. A gente vê ali retratado o vício do jogo, o vício do álcool, a gente vê ele usufruindo isso, nós percebemos ele se deixando levar pela avareza, também se deixando levar pelo dinheiro, querendo poder, cobrando pela mediunidade. Durante a vida, ele cultivou esses tesouros no coração dele. Então, quando Otávio desencarna, ele vai levar justamente os tesouros do coração, nada material, os tesouros do coração. E o que que o Otávio leva ao partir da vida material? A avareza, a cobiça, o querer o dinheiro, a vingança, a revolta e os vícios. Então, quando ele adentra no mundo espiritual, ele se encontra num lugar sombrio, ele ainda fica apegado aqui às questões terrenas, às questões materiais. Ele fica por aqui buscando vingança, revolta com as pessoas, porque era o que ele tinha no coração dele. O túmulo não purifica um espírito, não purifica. Então ele carregou as mesmas tendências que ele cultivava na terra. Agora, eu vou trazer outro exemplo aqui para nós, uma história, apenas para simular aqui o que nós estamos dizendo nessa mensagem. Havia um rapaz que durante toda a vida terrena dele, ele foi muito revoltado. E ele brigava com os pais, ele brigava com os irmãos, e ele era muito difícil de lidar. Esse rapaz cresceu, casou-se, teve muitos filhos, e ele não foi um bom pai. Ele negligenciou seus filhos, ele maltratou muito a sua esposa, ele enganou no seu serviço, se deixou levar pelos vícios e se deixou ali, como se diz, se inundar pelas sombras. O que que ele carregou dentro do coração dele? Vícios, revoltas e ódio. Só que era interessante, porque esse rapaz, lá com os amigos, com os colegas do trabalho, ele era uma pessoa bacana. Ele era simpático, sorridente, contava piadas, ele era a alegria da turma. Mas quando ele voltava para casa, ele era totalmente violento.
Quando ele voltava para casa, ele não carregava um sorriso no rosto. Com os amigos lá fora, ele era feliz, simpático, alegre, bondoso. Mas com a família dentro de casa, ele era violento, agressivo, agressivo com as palavras, não dava carinho, não dava suporte para os filhos, muito menos para a esposa. Um dia, com os anos que foram se passando, ele faleceu, desencarnou, passou para o plano espiritual. E no dia do teu velório, estava a sua família e os seus colegas também. E se ouvia dizer lá dos seus colegas de serviço: ah, como ele foi um homem bom. Ah, com certeza. Agora ele está lá no céu, sendo recebido pelos anjos do Senhor, sendo amparado. Agora ele está lá no céu, recebendo todas as dádivas. Realmente, assim, chegou a hora dele. Foi uma alma muito boa. A esposa e os filhos quietinhos chorando. No pensamento da esposa, podia-se ver uma prece saindo do coração. Uma prece que a esposa dizia: Deus, o Senhor conhecia aquele coração. Cuida dele neste momento do desencarne. Não o deixe ser arrastados pelas sombras. Mas cuida, Deus, do teu filho, que era uma alma doente. Protege-o, guia-o para a luz. Porque no fundo, a esposa tinha consciência de quem o marido, o que o marido realmente carregava no coração. E ela, como espírita, sabia que ao deixar o corpo, aquele espírito do marido continuaria ainda com aqueles sentimentos talvez mais exaltados. Então ela orava para Deus, para que ele encontrasse a luz. Enquanto os amigos achavam, não, ele está lá sendo cuidado pelos anjos. E qual que foi a realidade? A realidade é que este homem, ao desencarnar, continuou carregando as mesmas tendências, os mesmos vícios, a mesma raiva em seu coração. O túmulo não modifica de imediato as tendências que carregamos. E ele continuou revoltado, ele continuou buscando ódio, ira e incompreendido ali com o que aconteceu com ele. Mas Deus não desiste de nenhum de seus filhos. Os anos foram passando, até que um dia aquele coração resolveu se abrir para uma equipe de espíritos que estava resgatando e passava por ali. E a boa espiritualidade vai até ele, ofertar socorro para aquela alma, para aquele espírito que estava nas sombras. E nesse dia, ele decide ir modificar o seu coração, começar a estrada da mudança. Então ele é socorrido pelos bons espíritos. Olha, meus irmãos, é uma breve história, mas só para contar para todos nós, para aproveitarmos o tempo que temos aqui, para modificar os tesouros do nosso coração. Porque é isso que levaremos ao partir. O bem que nós fizemos, a caridade, o amor, o perdão. Não compensa, meus irmãos, guardar rancor, ódio, guardar ofensas, guardar raiva, incompreensão e revolta, pois isso será carregado conosco para a estrada espiritual. E lá sofreremos muito mais. Aproveitemos a escola terrena para modificar o nosso coração. Hoje eu deixo aqui esta mensagem para todos nós, para a nossa terça-feira, convidando para estarmos presentes amanhã para mais um Evangelho diário, meus irmãos.
Um grande abraço fraterno para todos que estão aqui presentes. Lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus.